Documentos vazados do Pentágono mostram inteligência dos Estados Unidos observando a China. Pequim ainda não comentou publicamente sobre as informações que foram divulgadas a seu respeito. Bandeira dos Estados Unidos e da China em prédio da empresa norte-americana em Pequim, 21 de janeiro de 2021. Reuters, Cheng Shu, Wang, Fale e Poto. Um conjunto de documentos altamente confidenciais do Pentágono que vazaram online nas últimas semanas em uma aparente grande violação de segurança revelaram a coleta de inteligência americana sobre seus principais parceiros, adversários e concorrentes, incluindo a China. Muitos dos documentos pertencem ao campo de batalha da Ucrânia e ao esforço de guerra russo, com alguns mostrando o grau em que os Estados Unidos penetraram no Ministério da Defesa da Rússia e na organização mercenária russa Grupo Wagner. Mais um punhado de documentos que fornece apenas uma foto da coleta da inteligência dos Estados Unidos também indicam que alguns dos oficiais de defesa da inteligência estão se reunindo sobre a China, o país que Washington considerou o mais sério desafio de longo prazo para a ordem internacional. A CNN revisou 53 documentos vazados, todos os quais parecem ter sido produzidos entre meados de fevereiro e início de março. Muitos dos documentos que as autoridades americanas dizem serem autênticos dizem marcas indicando que foram produzidos pelo braço de inteligência do Estado-Maior, conjunto conhecido como G2, e parecem ser documentos informativos. Os documentos analisados pela CNN contêm mais referências a atividades russas do que a China, mas contêm informações sobre a coleta de informações dos Estados Unidos sobre as atividades de Pequim, particularmente em relação às preocupações sobre o potencial envolvimento da China na guerra da Ucrânia. China e Ucrânia. Uma menção importante da China refere-se a uma preocupação americana de longa data de que o país, um parceiro estratégico próximo da Rússia, fornecerá apoio ao esforço da guerra do Kremlin da Ucrânia. Uma entrada em um documento diz que a China poderia usar ataques ucranianos contra alvos do interior da Rússia como uma oportunidade de lançar a OTAN como agressora e poder aumentar sua ajuda russa se considerar que os ataques foram significativos. A China responderia com mais força e provavelmente aumentaria a escala e o escopo do material que está disposto a fornecer à Rússia se os ataques ucranianos atingirem um local de alto valor estratégico ou parecerem atingir líderes russos de alto escalão, disse o documento. Um ataque ucraniano significativo que usasse arma de membro dos Estados Unidos ou da OTAN provavelmente seria visto por Pequim como um indicativo de que Washington foi diretamente responsável pela escalada do conflito e poderia ser mais uma justificativa para a China fornecer ajuda letal à Rússia, disse o documento. As autoridades americanas alertaram repetidamente e publicamente Pequim contra o fornecimento de ajuda à Rússia para seu esforço de guerra e no início deste ano disseram que a China estava considerando fornecer ajuda letal ao Kremlin. Os Estados Unidos e seus aliados não disseram que a China forneceu tal ajuda e Pequim negou a alegação. No entanto, reforçou os laços econômicos com a Rússia do ano passado. A CNN entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores da China para comentar. A autoridade dos Estados Unidos comentaram anteriormente sobre não querer dar à Ucrânia sistema de mísseis de longo alcance por temer que Kiev os use para atacar dentro da Rússia. A Ucrânia prometeu não usar armas fornecidas pelos Estados Unidos para fazê-lo. Pequim ainda não comentou publicamente sobre o vazamento do documento, mas tem tido certa cobertura sobre isso circulando em sua mídia local, incluindo o artigo da edição estrangeira do porta-voz do partido, o Phil Dailai. Nos últimos anos, apesar dos escândalos envolvendo a vigilância americana de seus aliados,
levando a vários casos de alvoroço público internacional. Parece que os Estados Unidos ainda não estão parando, disse o artigo Intel sobre a China. Referências adicionais à China dos documentos mostram o monitoramento dos Estados Unidos sobre o desenvolvimento de armas e atividades navais da China. Observa-se um teste de voo em 25 de fevereiro de um DF-27 desenvolvido, que é descrito como um veículo hipersônico multifuncional de classe de mísseis balísticos de alcance intermediário. A arma tem uma alta probabilidade de penetrar na defesa antimíssil dos Estados Unidos, diz documento. Mísseis com veículos hipersônicos são projetados para voar mais de 5 vezes a velocidade do som e podem manobrar em voo, tornando-os quase impossíveis de abater, de acordo com especialistas. A China é considerada um dos programas de desenvolvimento de armas hipersônicos mais avançados do mundo. Outra entrada inclui notas sobre um destacamento recente da Marinha do Exército de Libertação do Povo, que o documento observa ter sido a primeira vez que o navio de assalto Yushen LHA-31 para transporte de helicóptero foi incluído em um desdobramento de área estendida. Outros documentos sugerem que os Estados Unidos estão reunindo informações sobre como outros países estão interagindo com a China usando inteligência de sinais. A inteligência de sinais inclui comunicações interceptadas e é amplamente definida pela Agência de Segurança Nacional como inteligência derivada de sinais e sistemas eletrônicos usados por alvos estrangeiros como sistema de comunicação, radares e sistema de armas. Um documento atribuído a um relatório de inteligência de sinais disse que o Ministério das Relações Exteriores da Jordânia, no final de fevereiro, planejava garantir a Pequim sobre seu interesse o relacionamento econômico contínuo depois que Pequim reclamou que as empresas chinesas estavam envolvidas no lançamento da rede 5G do país. Outro disse que Nicarágua estava negociando com uma empresa chinesa a construção de um porto de águas profundo em sua costa caribenha, atribuindo essa informação à inteligência de sinais. O documento disse sem fornecer uma fonte que a Nicarágua provavelmente consideraria oferecer acesso naval a Pequim em troca de investimento econômico. A China não declarou aspirações de adquirir base no exterior ou acesso militar no país, acrescentou. O Departamento de Justiça disse que está investigando como os documentos foram parar nas redes sociais. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse em um comunicado no fim de semana que continua revisando e avaliando a validade dos documentos enquanto mantém um esforço interinstitucional para avaliar seu impacto nos Estados Unidos e seus aliados e parceiros.